Olá, amigos e irmãos, muito bem-vindo a você que assiste o nosso canal e que tem tido paciência em nos ouvir. O assunto de hoje é um assunto importante que eu li no jornal Mensageiro da Paz. Tá certo? Ó, jornal Mensageiro da Paz. Olha o título que está escrito aí. Por que deixei de ser desigrejado? Ó, Leandro Lima. Quem é Leandro Lima? Leandro Lima é pastor na Assembleia de Deus em Salvador, Bahia. Ele é graduado em teologia. Estava lendo esse jornal Mensageiro da Paz, ele é um periódico. O jornal Mensageiro da Paz, ele é um periódico e vem pra gente de período em período. E esse assunto aqui é referente ao mês de junho. Aí, ó. Tá certo, ó. Junho de 2019 aqui, ó. Certo? Então, o tema que ele colocou aqui, porque na verdade ele está falando da seção apologética contemporânea, e o tema que ele deixou aqui, por que deixei de ser desigrejado? Tá certo? Achei importante, estava lendo e quero passar para vocês. Começa assim a leitura dele. Esses dias me senti compelido pelo Espírito Santo a compartilhar um testemunho pessoal acerca do período mais difícil da minha vida, ou da minha jornada cristã, quando, nos anos atrás, densas trevas me arrastavam cada vez mais para longe do frescor da presença do Senhor e me conduziam para um vale de sombra e de morte, no qual não fosse a misericórdia e a graça de um Deus, cujas mãos estão sempre estendidas para nos salvar. Eu certamente teria perecido. Continuando. Refiro-me ao período em que estive desigrejado. Alguns anos atrás eu tive algumas decepções com a liderança da igreja em que congregava, tanto do ponto de vista pessoal como institucional. Muito ressentido, passei um tempo em casa. É o que acontece com a maioria, tem boa parte estão em casa. Estão insatisfeitos, mas não conversam, não procuram para conversar, esclarecer e simplesmente fica em casa. Continuando a leitura, pensando se continuaria a congregar naquela igreja ou procuraria outra, onde talvez eu não encontrasse os mesmos problemas. É o erro de muitos. Acha que os problemas da igreja deles é único e não existe nas outras igrejas. Durante aqueles dias eu tive contato via internet com pessoas que, assim como eu, haviam se decepcionado com suas igrejas, pelo que deixaram de congregar em templos físicos e passaram a se reunir em casas com outras que semelhantemente deixaram as suas denominações. Alguns mais radicais abandonaram qualquer forma de comunhão direta, seguindo sozinho em sua jornada, nutrindo-se por meio de leituras de livros e vídeos de pregações na internet. Eles se autodenominam desigrejados, que não tem igreja. Para frente, esses irmãos argumentavam, dentre outras coisas, que as igrejas institucionalizadas estavam em desacordo com a Bíblia, segundo o qual, diziam eles, deveriam os crentes se reunir nas casas, não no local designado, e também que não deveriam haver líderes. É o anseio de muitos, né? Tais como pastores, que na verdade eram invenções que corromperam o cristianismo ao longo dos séculos. Para mim, um jovem, ele era jovem, esse pastor ele era jovem. Para mim, um jovem na época com sérios problemas com autoridade, fruto de ter sido criado sem um pai presente, que me orientasse e me desse limites
esse discurso mostrou-se bastante sedutor. Começa por aí. Durante o tempo em que estive desigrejado, fala ele, 3 anos ele ficou desigrejado, frequentei vários desses grupos alternativos, reunindo-me com eles em casas, shoppings, escolas e demais espaços públicos. Apesar dos discursos inflamados contra o sistema, condenando toda forma de governo, com o tempo comecei a notar que eles possuíam seus próprios sistemas, que em muitos aspectos eram ainda mais nocivos do que aqueles quais condenavam. Ele estava entrando por um caminho totalmente contraditório, achando que estava indo para o caminho certo e que o modelo consistente de uma liderança, de um pastorado, não era o correto, era incorreto. Ele encontrou esses grupos, esses grupos eram contra esse tipo de liderança, de uma orientação pastoral, de uma condução pastoral. Certo? Para frente. Nessas reuniões de desigrejados ou desintemplados, que não se reuniam em templos, como outros preferem se denominar, estive em um dos grupos mais famosos do Brasil, sendo mentoreado, pois seu líder não aceitava ser chamado de pastor ou qualquer outra designação que remetesse àquelas adotadas pelas igrejas evangélicas. Por um homem que já foi considerado um dos maiores pregadores do Brasil. Preste atenção no que eu vou ler agora. Os motivos que levam muitos a enveredar por outra rota. Preste atenção no que eu vou ler agora. Ó. Essa pessoa que esse rapaz passou a seguir, é uma pessoa muito importante como pregador, como ensinador. Mas o que ele está dizendo aqui? Ó? Ele era um dos maiores pregadores do Brasil, mas após ser achado em adultério, abandonou a sua denominação, a igreja onde ele estava, tornando-se um ferrenho crítico da igreja evangélica brasileira, fazendo uso especialmente das mídias sociais para esse propósito. Havia uma deferência tal a esse mentor que, para validar uma determinada interpretação bíblica, seus seguidores utilizavam-se sempre de seus escritos e vídeos, pois a sua palavra era inerrante. Ele afirmava, né? Estando em adultério. Prosseguindo, em um outro grupo, aí já estava em outro grupo. Esse primeiro grupo que ele entrou, quem era líder era um ex-pregador, um grande pregador do país, que se meteu em adultério, afastou-se da igreja onde ele estava e agora monta um novo núcleo sem o amparo de uma liderança, certo? E passou a combater a igreja. Vamos lá. Outro grupo que ele entrou. Em um outro grupo do qual também participei, fiquei chocado com o fato de que o culto só podia começar oficialmente quando um determinado irmão, que na prática era líder dele, chegava. Imaginem, o rapaz está falando. Se esse rapaz não chegasse, não tinha reunião. Então, ele desconsiderava a liderança de um pastor, de um orientador, mas não passava longe de uma liderança. Tinha que acontecer a reunião só quando ele chegasse. Em muitas dessas reuniões, vi os participantes, entre os louvores, leituras bíblicas, ingerirem bebidas alcoólicas de todos os tipos. Alguns até mesmo fumavam. Muitos frequentavam boates e bares, alegando que tinham liberdade em Cristo para fazerem tudo o que não podiam quando estavam quando a religiosidade lhes aprisionava. Não tem muitos que estão se sentindo aprisionados aí, achando que está numa prisão, numa ditadura cristã, né?
Aí vamos lá. Em alguns grupos, isso aqui é pesado, né? Talvez em alguns grupos, eu não vou nem ler esse ponto aqui, é melhor você adquirir um jornal, você que é membro da Assembleia de Deus, se tiver esse jornal, lê lá essa parte aqui, que essa parte é polêmica, e talvez o vídeo pode até ser censurado ou retirado por causa dessa parte aqui. Porque em alguns grupos, eu vou só pincelar, em alguns grupos, esses grupos aceitavam, entendeu? A liberdade de escolha, por exemplo, nas relações de pessoas a pessoas. Eles não acreditavam, eles não tinham como base tudo, eles não apoiavam só a base de uma união entre um homem e uma mulher. Todo tipo de união. Tá? Então, o mais grave, entretanto, era o estado da minha vida espiritual. Esse irmão está dizendo. Tornei-me um crente amargo, excessivamente crítico e com um linguajar torpe. Quando eu orava, não sentia a presença de Deus, não havia unção, nem um coração inflamado. Substituí a leitura bíblica devocional pela leitura de livros, especialmente aqueles que endossavam a minha nova maneira de viver. Evangelizar, então, nem pensar. Nesse meio tempo, resolvi estudar teologia numa faculdade, pois sempre tive sede de conhecer mais o Senhor, entendendo o que precisava demonstrar o meu amor com o meu coração, mas também com o meu intelecto, como Cristo ensinou. Aqui ele já começa a abrir os olhos. Foi então que, ao estudar a matéria História da Igreja e o Espírito Santo, me fez ver que eu estava errado. Então esse irmão, ele queria abandonar esse conceito, chegou a abandonar esse conceito de ser liderado, de ter um pastor, estava insatisfeito com a igreja onde estava, porque ele devia ver muitos problemas na igreja, né? E agora ele envereda por outros caminhos, por outros grupos, e não conseguiu encontrar ali a firmeza que ele precisava. Agora ele entra num curso teológico. Ele vem aqui, ó. Fiquei chocado ao notar, lendo sobre a história da igreja, fiquei chocado ao notar que nos dias dos apóstolos graçavam erros nas igrejas, alguns de gravidade muito maior do que aqueles que vemos nas igrejas ordienas ou odiernas, o que levaram os apóstolos a ter-lhe repreender severamente essas igrejas. Os Gálatas se deixaram seduzir pelos judaizantes, Gálatas 3, de 3 a 4. Nas cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, em Apocalipse, excetuando Esmirna e Filadélfia, todas são repreendidas pelo Senhor. É lendo a palavra de Deus que você descobre certas coisas. A igreja de Éfeso, outrora elogiada por Paulo em sua epístola, havia deixado o primeiro amor. Apocalipse 2, 4, 5. A igreja de Pérgamo seguia os ensinos de Balaão, idolatria e prostituição. E dos nicolaítas, os dominadores e de leigos. Apocalipse 2, 14 a 16. A igreja de Tiatira tolerava a falsa profetisa chamada Jezabel. Isso ele estava estudando na teologia. Que ensinava o povo a se banquetear com sacrifícios idólatras e praticarem toda sorte de imoralidade sexual. Apocalipse 2, 20 a 23. A igreja de Sardes estava espiritualmente morta. Apocalipse 3, 1 a 4. E a de Laodiceia, arrogante e prepotente, estava prestes a ser vomitada pelo Senhor. Entretanto, a conduta da igreja que me deixou mais chocado, certamente, foi a de Corinto. Isso o irmão falando, o irmão Leandro Lima. Foi a de Corinto. Era facciosa, divisionista, cheia de problemas doutrinários, escandalosamente carnal.
a ponto de tolerar o caso de flagrante de incesto entre eles. O apóstolo Paulo detectou isso. 1 Coríntios capítulo 5. E a prostituição religiosa nos templos de Afrodite por parte de alguns de seus membros, que apoiavam, participavam. 1 Coríntios 6, 18 e 19. Mas o que me deixou muito mais chocado ainda, diz o pastor, estarrecido até, foi Paulo. Apesar de todas essas repreensões, referir-se ainda à igreja de Corinto como um todo, como igreja de Deus, com crentes santificados em Cristo e santos com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1, verso 2. Né? Foi então que eu caí em mim, percebendo o quão leviano estava sendo os meus julgamentos. Quer dizer, uma igreja que tem pessoas, vamos supor que você tem uma igreja de 100 pessoas, e muitos crentes querem uma igreja perfeita, mas você tem uma igreja de 100 pessoas, vamos botar 100 pessoas, então você tem 100 chances dessas pessoas errarem, porque são pessoas, são seres humanos, certo? São seres humanos, sujeitos a erro, sujeitos a situações estranhas, que é a função do pastor e obreiros ou ministro do Senhor orientar essas pessoas a fugir da prática do pecado ou do erro. Então a igreja é o local onde se orienta pessoas, e é o local também onde pessoas erram, e é o local também onde pessoas cometem falhas. Se não fosse assim, não precisava de pastores, não precisava de orientadores que foram separados por Deus pelo santo ministério. Assim foi levantado os presbíteros, os diáconos, os pastores, evangelistas, doutores, homens que se dedicam ao estudo da palavra de Deus para nos trazer as informações que nós precisamos. Todas essas coisas são necessárias para promover uma igreja sadia, mas não é uma tarefa fácil. Qualquer igreja que você estiver, você vai ver pessoas que erram. Isso não significa que a igreja está contaminada. A igreja é uma, mas dentro da igreja há pessoas que erram e precisam de orientação. Quanto mais, se elas errarem numa situação grotesca, precisam passar pelo período de disciplina. Né? Para frente, o que ele estava lendo? Ele falou sobre a igreja de Corinto, né? E tudo mais, né? Aí vem, vamos comigo. Vamos comigo. O apóstolo Paulo, nenhuma igreja foi tão repreendida como era no Novo Testamento, apesar do seu fervor espiritual, de modo que não faltava nenhum dom à igreja de Corinto. 1 Coríntios 1,7. A igreja de Corinto era facciosa, divisionista, cheia de problemas doutrinários, escandalosamente carnal, a ponto de tolerar um caso flagrante de incesto. Isso eu já li. 1 Coríntios 5. E a prostituição religiosa nos templos de Afrodite por parte de alguns de seus membros. 1 Coríntios 6, 18 e 19. Mas o que me deixou muito mais chocado ainda, estarrecido até, foi Paulo, apesar de todas essas coisas, referir-se à igreja de Corinto como um todo, como igreja de Deus. Mesmo que tenha pessoas que erram, mas é a igreja de Deus. Com crentes santificados em Cristo e santos com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1, 2. Foi então que eu caí em mim, percebendo o quão leviano eu estava sendo em meus julgamentos. Então, vamos para frente. E descobri que o desigrejado sofre com um problema de anatomia, pois dizendo amar a cabeça de Cristo, a cabeça a Cristo, despreza o corpo. Tal qual um carrasco, o desigrejado arranca a cabeça do corpo, achando que com isso receberá alguma vida. Que loucura, né? É isso que ele pensava. Para frente. Olhando para dentro de mim, iluminado pelo Espírito Santo, identifiquei
que o meu individualismo, a minha prepotência e a minha falta de misericórdia para com os meus irmãos eram os reais fatores que me levaram a deixar a comunhão. Porque se você está num grupo de pessoas, numa igreja onde é uma comunidade cristã, e você pensar só em si só, nas suas convicções, como que fica o seu próximo? Era isso que ele estava, a mente dele veio à luz. Para frente, meu coração estava tão endurecido pelo meu ego que já não conseguia mais suportar conviver com os outros. Quantos estão assim? Quantos estão vivendo dessa forma? Somos todos imperfeitos, falhos, e certamente haveremos de, eventualmente, machucar uns aos outros no processo do aperfeiçoamento. Pode haver um descontentamento. Devemos exercitar a misericórdia para com os que tropeçam. Romanos 15, verso 1. Corrigindo-os em amor. Gálatas 6, 1. Exortando-nos todos os dias. Hebreus 3 e 13. Sendo longânimos com todos. 1 Tessalonicenses 5, 14. E suportando uns aos outros em amor. Guardando a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4, 2 a 3. Não existe uma igreja perfeita. Que possamos, à semelhança de Jesus, ao se dirigir às 7 igrejas em Apocalipse, não deixar que os erros das igrejas nos impeçam de enxergar as suas virtudes. Então, se há problemas na igreja, porque tem pessoas. Se tem pessoas, elas são sujeitas a erro. E se são sujeitas a erro, elas também têm que ter pessoas para orientá-las no caminho. Não pode as pessoas viverem da forma que esse irmão estava falando. Agora ele cai em si e reconhece todas essas coisas. Para frente, a maior massa de manobra do diabo para promover a divisão na igreja é o individualismo, que é o oposto da comunhão, cada um por si. A comunhão nos protege, nos unge, nos capacita. Pela graça de Deus, agora o final, o pastor falando do final, ó. Pela graça de Deus, hoje sou pastor na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na qual há 23 anos eu me converti e pela qual sinto um imenso amor, louvando a Deus pela existência dessa denominação, que foi o meio que o Senhor utilizou para me alcançar. Então, este irmão, pastor Leandro Lima, que é pastor da Assembleia de Deus em Salvador, Bahia, ele, por 3 anos, ele ficou desengrejado. 3 anos, esse irmão ficou desengrejado. E ele teve ali a experiência de conhecer vários grupos de pessoas desigrejadas, mas elas queriam uma liberdade para fazer o que quiserem, coisas que numa igreja legal, numa igreja que tem liderança sólida, mesmo que possa acontecer algumas coisas estranhas, não é aceito. Mas Deus abriu os olhos desse irmão, que hoje era um pastor da igreja, coisa que ele estava aborrecido com a liderança dele e resolveu se afastar da igreja. Então, eu acredito o seguinte, falando de igreja, eu acredito que as pessoas deveriam conversar. As pessoas não conversam, não dialogam, mas quando dialogam, não aceita o conselho, mesmo que tenha um respaldo bíblico. A pessoa não aceita o conselho. Ele quer que as suas convicções prevaleçam. E isso é um mal, e isso é um perigo, que tem deixado muita gente em casa. Quantos crentes estão em casa por estarem insatisfeitos com suas igrejas, com seus pastores? Mas se ele ficar ali, for um irmão ou uma irmã intenso nas atividades, nas orações, mesmo que ele não tenha cargo nenhum, mas lá tem um grupo de oração que ora, ele participar, tem uns estudos bíblicos que tem durante a semana, ele participar, tem a escola bíblica dominical, que é um local de um grande aprendizado para o crente, ele participar. Quando o crente se torna muito ausente da casa de Deus, todo tipo de informações estranhas, elas vão acontecer. Então esse irmão, ele precisa retornar ao seu atual estado.
Ele retornando ao seu atual estado, assumindo a sua condição de um crente chamado, um crente envolvido, um crente que tenha compromisso com seus irmãos, que tenha o seu irmão que está num momento difícil da vida, seja porque ele cometeu uma infração, seja porque ele está desanimado por alguma razão, mas ele está ali para animar, está ali para dizer, vamos caminhar junto. Quando nós estamos envolvidos dessa forma, nós não conseguimos visualizar outras coisas que possam nos tirar da presença de Deus. O envolvimento cristão com a obra de Deus, com aquilo que Deus quer, para a qual nós fomos chamados, não nos permite ou não dá tempo de você pensar em outra coisa, a não ser em cumprir o chamado do Mestre. Que Deus abençoe sua vida. Talvez eu não dê uma explicação totalmente satisfatória a você, mas está registrado no jornal Mensageiro da Paz. Um assunto importante, né? Ele tem outros assuntos, mas o assunto que estou passando hoje é esse, né? Ao título, né? Deixa eu ver aqui, ao título, ó. Deixa eu passar para você aqui para a gente finalizar, ó, para fechar. É, meu irmão, ó, tá vendo? Por que deixei de ser desigrejado? Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. A gente se fala numa próxima oportunidade, no nome de Jesus.